Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para deixar uma mensagem com os irmãos. Sou o presbítero do Ivan, da ICEI, de Iteberaí. Passamos um momento difícil, continuamos caminhando. Temos ouvido tantas mensagens negativas, mensagens que nos atrapalham. São tantas vozes falando em nossas cabeças que às vezes podemos ficar um pouco confusos e nossa visão espiritual pode ficar obscurecida com essas informações. A Bíblia é luz para nós, ela ilumina nossas almas. O Espírito Santo trabalha juntamente com a Bíblia. Então, gostaria de meditar com os irmãos um texto e tentar ajudar os irmãos com a mensagem que conforta o coração, encoraje, que nos dá mais amor e perseverança nessa caminhada cristã. O nosso texto se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 21. Nos diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus o que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, graças rendemos ao Senhor. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia que é estendida de geração a geração. Sabemos que o Senhor está no comando, no controle de todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o teu propósito, Senhor. Pedimos ajuda, que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, o nosso agir, possamos nos ajudar continuamente. O Senhor nos ajude a amar mais aos nossos irmãos, às outras pessoas, para pronunciar o seu santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse momento turbulento que nós passamos é muito difícil. Eu não sei os irmãos, mas comigo toda hora chega alguém pedindo oração, pedindo ajuda, e a gente ora, a gente tenta ajudar. Então a gente vê várias pessoas com um medo, um desespero do amanhã. Em outras palavras, todo mundo tem medo da morte. Aliás, até um pensamento que as pessoas gostam de comentar, que na hora da morte não existe ninguém que se converte ao ateísmo. Ninguém fica ateu na hora da morte. Todos, naqueles últimos suspiros, querem acreditar em Deus numa vida eterna, ao qual o Evangelho promete a todos que creem. A igreja sempre passou por muitas dificuldades, inclusive pandemias na história são decorrentes. E a igreja sempre trabalhou com mensagens e ajuda para aqueles que precisam. Então essa caminhada que nós passamos, mesmo, ela é constante. A gente tem uma pequena visão da história que nós não sabemos, mas sempre houve isso. Jesus, inclusive, falou para a gente não se preocupar com esse tipo de coisas, porque isso deveriam acontecer antes da sua vinda. Então, na carta que João nos escreve, ele está combatendo falsos ensinos de uns mestres que negavam Jesus Cristo. Eles negavam que Jesus tinha vindo. Em outras palavras, ele estava solapando, movendo o alicerce do cristianismo. Essas pessoas ainda existem hoje. A igreja combate esses ensinos da verdade do Senhor. Jesus Cristo é o Deus que virou homem, veio aqui na terra, viveu em santidade perfeita, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado no céu no trono, onde governa
todas as coisas. Por isso nós falamos que Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis. Ele governa. O propósito de Deus, desde o início, é salvar um povo. Esse é o plano eterno de Deus Pai, realizado por Jesus Cristo, aplicado aos nossos corações pelo Espírito Santo. João nos fala que quem tem a unção de Deus não é enganado. Em outras palavras, aqueles que possuem o Espírito Santo não são enganados, porque o Espírito Santo nos move a confiar em Jesus. Então esses falsos mestres, não tendo o Espírito Santo, tentam dar outras respostas para as coisas que estavam acontecendo no mundo. Para nós, Deus é o Criador de todas as coisas. O pecado que adentrou o mundo corrompeu todo homem. Então todo homem traz em si mesmo a culpa de Adão pela desobediência e os seus pecados cometidos. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo foi onde ele expiou, ele cobriu os nossos pecados. O Espírito Santo tem a tarefa de fazer a gente compreender, enxergar os nossos pecados, nos arrependermos, procurarmos a Jesus Cristo, onde encontramos perdão eterno. Todos que vão até Jesus com um coração sincero, arrependimento verdadeiro, encontram perdão eterno. A vida eterna é garantida por nós, porque Jesus Cristo fez a obra expiatória que agrada a Deus Pai. Então, um momento que a gente passa é de proclamar o Evangelho para as pessoas, a esperança. Mas é muito difícil no nosso meio com alguns problemas. Primeiramente, o primeiro problema que nós passamos é que o mundo se encontra em desespero, porque o mundo descobriu uma coisa que nós já sabemos, que o ser humano não tem um controle das coisas. Ele nunca teve e nunca terá. Quem tem um controle soberano é o Senhor nosso Deus. Como eu falei, Jesus Cristo está sentado no trono, ele é o Senhor, governador de todas as coisas. O homem simplesmente descobriu e procura uma meta. Aqueles que confiam na ciência, as pessoas fizeram a ciência como um Deus, onde procura a verdade e segurança. Nós cremos na ciência. A ciência é uma dádiva de Deus para homens. A criatividade que o homem tem é parte da graça de Deus, parte da imagem que Deus que ficou no homem. Mesmo que distorcida essa imagem por causa do pecado, o homem está em condições de conhecer e criar soluções para problemas. Isso não quer dizer que o homem viva sozinho. O problema do homem é abandonar o seu Criador, como Adão assim fez. Todo homem abandona o Senhor. O papel do Evangelho é falar a reconciliação que Jesus faz. Então, meus queridos, o medo que domina o homem descobrindo que não tem um controle, faz que ele fique meio que perturbado, ele entre em pânico. A pessoa que não é cristã, ela descobre isso quando ele chega nesses momentos de medo. Mas o que nos deixa preocupado é quando a gente vê os cristãos que têm a garantia da vida eterna com medo da morte. E, em vez de passar uma segurança, começa a dar um testemunho de medo e de horror. Pense bem, a igreja que é luz do mundo, sal na terra, aquelas que propagam as boas novas de segurança, de vida eterna, começam a ficar alarmados, qual a mensagem que vamos ter? É hora da gente ganhar coragem pela obra do Senhor Jesus Cristo. Olha o que João nos diz. O amor, não existe medo. O amor que ele está falando aqui, meus queridos, não é o amor que o mundo diz. O conceito de amor, de cruz, de morte, de disciplina, ele é diferente que o mundo nos ensina. O amor que João está falando é o amor sacrificial. O amor que Deus Pai enviou seu Filho a morrer no nosso lugar para nos salvar. Esse amor lança fora o medo, porque o medo é opositor à segurança do crente. O crente que tem medo da morte, ou medo da doença, ou medo do amanhã, ele não confia no Senhor. Então,
Esse medo que as pessoas estão sentindo, o cristão, quando fala que sente, ele está falando que ele não confia no Senhor. O cristão, aquele que não é cristão, que não confia no amanhã, ele fica com medo. Por isso que o João diz, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus queridos, o momento que nós estamos passando, para nós, é um momento de aperfeiçoamento, de purificação, meus queridos. Isso que está acontecendo está no controle de Deus. Mas João não diz só isso. Olha o que ele fala. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Meus queridos, antes de qualquer pessoa falar que ama a Deus, Deus já amou ele primeiro. Ele enviou seu Filho para salvar, uma demonstração de amor, onde as pessoas só descobrem isso depois. Então, o amor que nós temos dos cristãos é um amor diferente do mundo, porque é um amor produzido pelo Espírito Santo. E ele prossegue. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Meus queridos, ninguém consegue ver esse vírus aos nossos olhos. Assim, meus queridos, Deus, ele é invisível, Deus Pai. Ele só conhecemos Deus Pai por causa de Cristo Jesus, que nos ensina quem é Ele. Então, o amor, meus queridos, ele deve demonstrar em prática, não só em palavras. O cristianismo é vivido em prática. Devemos amar os nossos irmãos, cuidar deles nesses momentos, ampará-los em todas as situações. E ele prossegue. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus queridos, o amor lança fora o medo. O ódio que pode existir entre um homem e outro homem não pode existir no nosso meio. Se existe um crente que fala que odeia seu irmão, essa pessoa não existe para nós, porque todo crente deve amar. É um mandamento do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a mensagem é: tenha fé, esperança e amor. Esse momento vai passar. Quando eu falo que para nós não temos medo, não estou falando para nós sermos irresponsáveis. Todo crente deve ser responsável e deve agir de uma forma a dar segurança a outras pessoas. Nós, cristãos evangélicos, estamos trabalhando com prudência. Todo cristão deve agir com prudência. Isso não significa que estamos com medo. Nós agimos com segurança, confiando, porque a única coisa que a morte pode nos fazer é nos lançar aos braços de Jesus. Mas aquele que ainda não ouviu, não criou no Evangelho, ele não vai para os braços de Jesus. Vai para um lugar de escuridão, longe da presença do Senhor. Queridos irmãos, o desafio é dar um bom testemunho de amor e de perseverança. Devemos amar os nossos irmãos assim como Deus nos amou. Todo o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor derramado pelo Espírito Santo, meus queridos, não foi gota a gota, ele foi derramado, meus queridos. O que nós precisamos é nos converter ao Senhor todos os dias, curvarmos a nossa vontade a Ele, depositar a Ele todos os nossos medos e Ele transportar aos nossos corações toda a segurança. Deus abençoe a todos. O amor lança fora o medo, por causa da obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.